Capítulo 193. Wang Zijin sentiu que seu palpite não estava errado. Afinal, sua vida atual era o epítome da navegação tranquila. Desde o nascimento, ela nunca havia encontrado um único revés até agora. Ela mostrou como seu talento era aterrorizante e até nasceu com um nível de cultivo do reino sagrado. No entanto, ela escolheu abolir seu cultivo. Devido ao vasto conhecimento que tinha de sua vida anterior dos vários clichês dos romances, ela escolheu algo que outros considerariam tolo e imprudente. No entanto, ela sabia que era o caminho mais estável para ela, o que lhe permitiria elevar o teto de suas conquistas futuras. Mais tarde, os fatos provaram que sua escolha foi a correta. Agora, por ter começado do zero, sua base era extremamente sólida. Na verdade, Wang Zijin até sentiu que agora era capaz de alcançar o verdadeiro reino imortal no futuro. Mesmo a outra santa e sucessora do Palácio Mortal, Jian Shushu, que se dizia ser a verdadeira sucessora do Palácio Mortal, pode não ser sua páreo em uma luta real. Wang Zijin estava tão confiante. Era uma arrogância inabalável decorrente de quão forte ela era e dos inúmeros trunfos que ela tinha. Ela planeja deixar o Palácio Mortal e viajar pelo mundo. Como ela era tão talentosa, mesmo que não cultivasse, ela tinha certeza de que os outros jovens prodígios fortes não seriam capazes de alcançá-la em suas vidas inteiras. Na verdade, para ela, esses chamados jovens prodígios não passavam de forragem. Formigas ela poderia esmagar com uma simples palma da mão. Eles nem eram dignos de serem colocados aos olhos dela. Ela sempre quis viajar em sua vida anterior. Ela já ansiava pela oportunidade de percorrer o maravilhoso mundo mais amplo. Agora que seus sonhos estavam se desenrolando diante de seus olhos, ela não pôde deixar de se emocionar. Seus olhos ficaram inchados enquanto a emoção enchia seu coração. Depois de mais de 20 anos. Esta foi a primeira vez que ela iria experimentar este vasto mundo Vuxia. Durante os últimos 20 anos, ela esteve ocupada treinando. Seja quando ela estava com sua família ou no Palácio Mortal, ela não teve a oportunidade de sair e explorar o mundo. Agora que ela finalmente teve essa oportunidade, ela naturalmente a agarraria e nunca a liberaria. Wang Zijin relembrou seu único desejo em sua vida anterior. Eu quero ver o mundo. Eu quero ir para fora. É tão vasto, tão cheio de vida. Eu só quero fazer parte disso. Para sua sorte, o mundo em que ela reencarnou era inúmeras vezes mais emocionante do que o de sua vida anterior. Estava cheio de jovens prodígios com os quais ela poderia lutar. Cheia de rios e mar, paisagens maravilhosas. As pessoas aqui também eram lindas, com tantos tipos e estilos diferentes. Nesses romances transmigradores, geralmente haveria algum príncipe insensível ou algum lorde demônio dominador Tichas. Porque todos os pretendentes que eu acho com morte cerebral. Eles são chamados de jovens prodígios, minha bunda. Todos eles são apenas deficientes mentais. Eles também são incapazes de entender as emoções dos outros. Enquanto ainda estava na carruagem, Wang Zijin estava apoiando seu queixo impecável com a mão. Ela estava olhando para a cena magnífica do lado de fora enquanto resmungava. Wang Zijin sentiu que o mundo em que ela estava agora, viajando, não era como aqueles retratados nos romances femininos que ela havia lido em sua vida anterior.
Na verdade, parecia mais com aqueles romances voltados para homens, e foi uma sorte que ela também tivesse lido muitos deles. Assim, ela se sentia confiante para lidar com qualquer clichê que fosse lançado em seu caminho. Além disso, em comparação com os romances voltados para mulheres que lidavam com muitas traições e manipulações, os romances voltados para homens que focavam na busca de força eram muito mais simples. Aqui quem tem o punho maior decide tudo. Sob o poder absoluto, os esquemas não significavam nada. Jovem senhora, você disse que estava saindo em busca de seu marido ideal para se casar. Isso é verdade? Xiuiar perguntou de repente. Seu rostinho estava cheio de perplexidade, como se ela realmente duvidasse do que sua jovem senhora havia dito. Em sua opinião, sua jovem senhora era muito notável. Seria até justo descrevê-la como a lua mais brilhante dos 9 céus. Como poderia algum homem ser páreo para ela? Ao ouvir sua dúvida, Wang Zijin revirou os olhos. Ela respondeu mal-humorada, Xiuiar, por que você é tão tolo? Claro que tudo o que eu disse eram mentiras. Eu, sua jovem senhora, me tornarei um imortal inigualável no futuro. Eu seria capaz de usar apenas uma mão para lutar contra 3.000 imperadores. Com as duas mãos, eu seria capaz de mover o mundo. Eu seria invencível. Como poderia me amarrar à ideia trivial de ter um marido ideal? Seja talento e experiência, até mesmo suas memórias de sua vida anterior, ela era completamente diferente das outras mulheres. Ela sabia disso muito bem e tinha medo de realmente acabar morrendo sozinha nesse ritmo. Em sua vida anterior, era comum que a protagonista de romances voltados para mulheres conhecesse diferentes homens mais velhos. Todos seriam incrivelmente bonitos e todos se apaixonariam pela protagonista, eventualmente fazendo um harém para ela. Naquela época, Wang Zijin pensava nisso como algo desejável. No entanto, depois que ela veio a este mundo, ela achou essa ideia horrenda. Nojento mesmo. Foi principalmente porque seus padrões eram muito altos. Assim, ela não podia deixar de imaginar ser forçada a se rebaixar para se casar com algum homem frívolo e inútil. Era um pensamento que causaria arrepios por todo o seu corpo. Afinal, ela era excelente. Muito notável, de fato, que se um antigo imperador a conhecesse, ela provavelmente não se importaria. Enfrentar 3.000 imperadores com uma mão e mover o mundo com as duas. Jovem senhora, sua ambição é enorme. Mesmo assim, sei que a jovem senhora será capaz de fazê-lo. Xiuiar disse de repente e acenou com a cabeça. Marido ideal. Embora essa palavra muitas vezes saísse da boca de sua jovem senhora, ela sempre tinha um tom de desinteresse, como se fosse apenas uma piada. Embora, eu certamente possa entregar esse cara a Jian Chuchu como seu marido ideal e casá-la. Todos os dias, ela mantém aquela expressão fria e desinteressada dela. É como se o mundo inteiro devesse algo a ela. Que arrogante! Ela é o tipo de pessoa que merece apanhar de um homem. Só então ela perceberia que o mortal Oni não é o único cara lá fora, e menosprezaria os outros homens. Wang Zijin balançou a cabeça enquanto falava sobre Jian Chuchu. Embora Jian Chuchu fosse seu único parceiro de conversa enquanto ela treinava por 20 anos, Wang Zijin sempre sentiu que ela era virtuosa demais. Em sua vida anterior,
o termo mais adequado para ela seria a Santa Mãe. No entanto, ela não a descreveria como Mãe Sagrada. Em vez disso, para Wang Zijin, o melhor termo para descrevê-la era Mãe Sagrada Vadia. A Santa Mãe era conhecida por ser justa e benevolente, sempre ajudando os outros pela bondade de seu coração, completamente diferente daquela Santa Mãe vadia. No entanto, a diferença era simplesmente indescritível. Na verdade, Wang Zijin não tinha palavras para criticar a Santa Madre. Enquanto isso, se ela encontrasse aquela puta da Santa Mãe, ela esperava fugir o mais longe possível e se esconder. Se ela não pudesse, ela preferiria ser morta. Aquela coisa. Além de respirar e consumir recursos, enojar os outros enquanto vive, para que mais serve? É completamente inútil. Wang Zijin zombou. Eu acho que Saint-Chuchu é uma boa pessoa. É que a personalidade dela é muito fria. Ela sempre se concentra em defender a justiça. Xiu Yar falou um pouco angustiado. Você não está errado. Ela é mesmo uma boa pessoa. Portanto, devemos procurar um marido ideal para ela se casar. Caso contrário, ela cairia naquela armadilha infernal que o Palácio Mortal montou e seria queimada por aquele mar de fogo. Wang Zijin disse enquanto sorria com uma expressão que dizia, sim, vamos fazer isso. Embora, em termos de experiências românticas com homens, ela ainda não tivesse nenhuma. Nem em sua vida anterior nem nesta vida. No entanto, ela ainda estava confiante de que era incomparável quando se tratava de teoria. Na verdade, se ela quisesse ter uma discussão sobre isso, estava confiante de que poderia dar uma palestra por 3 dias seguidos. Jovem senhora, você secretamente deixou o Palácio Mortal. Desta vez, você também não planeja procurar a reencarnação do Mortal Oni. Isso não vai deixar os anciãos com raiva? Xiu Yar relembrou um problema e perguntou em tom grave. Deixe-os ficar com raiva então. Não é como se eu fosse ver seus rostos novamente. Wang Zijin respondeu, descontente. Na verdade, é o desejo deles encontrar a reencarnação do Mortal Oni. Não é da minha conta. Também não estou interessado em ajudar. Eu não sou seu escravo. Inferno, desde o início, quando fui levado para o Palácio Mortal para treinar, ninguém me disse que eu seria forçado a fazer essa merda. Palácio Mortal. Parece bom, mas não é diferente de um centro de treinamento de escravos. Não vejo razão para ajudá-los a encontrar, muito menos servir à reencarnação do mortal. Seria bom se nós, sucessores, fôssemos homens, mas nós duas somos mulheres. Isso não é basicamente fazer um harém para o mortal. O simples pensamento disso deixou Wang Zijin enjoado. Ela deseja apagar todos os vestígios do Palácio Mortal de seu corpo. Talvez as outras mulheres no mundo fiquem felizes em fazer parte do harém do Mortal Oni. Honrados de fato, o suficiente para se jogarem contra ele. Mas para mim, não, obrigado. Eu nem quero pensar e ouvir sobre isso. Wang Zijin pensou. Jovem senhora, olhe. Esse é o domínio interior do céu sem limites. Ouvi dizer que o jovem mestre Wushuang está lá. Você quer ir visitá-lo? Podemos encontrar muitos homens excelentes também. Depois de passar pelos territórios estelares e matrizes de transporte, Xiu Yar abriu a cortina para olhar o vasto mundo lá fora.
Ela disse de repente em toda a sua excitação. Nos últimos dias, eles receberam muitas informações sobre o mundo exterior. O além era conhecido por ser ilimitado. Estendia-se ao infinito. Pode ser dividido em domínio do céu, domínio interno, domínio intermediário e domínio externo. Mesmo assim, como se a enorme distância entre cada domínio não fosse um fator, as notícias ainda se espalhavam rapidamente. Atualmente, as notícias do que estava acontecendo em Skyward Shores causaram alvoroço até mesmo nos lugares remotos do além. Além disso, havia o sucessor das artes demoníacas, que havia aparecido, e o caminho celestial aparecendo no antigo continente celestial. As ondas que cada notícia criava eram tão grandes que até o mestre e 2 servos, que estavam longe no domínio do céu, já tinham ouvido falar. Xuang! Meu patético irmãozinho! Wang Zijin ficou um pouco surpreso enquanto pensava. Bem, eu não sou um Brocon. Então, para um irmãozinho que eu não tinha visto antes, acho que ele não é diferente de um estranho para mim. Bem, eu só soube dele pelas cartas que minha família me enviou. Ainda assim, ele ainda é meu irmão de carne e osso. Já que estou de passagem, posso ir dar uma olhada. Não parece que haverá problemas. É semelhante à minha vida anterior, nesta vida ainda tenho uma família. Ela estava pensando por um tempo antes de dar um aceno de cabeça. Tudo bem então. Vamos vê-lo. Ok. Skyward Shores é a seita mais antiga do Boundless Heaven. Atualmente, durante este período de tempo, há um grande ajuntamento por lá. Haverá muitos jovens prodígios presentes. Talvez você encontre alguém que chame sua atenção. Ao ouvi-la concordar, Xiuyar imediatamente falou alegremente. Embora ela dissesse isso, ela estava obviamente interessada em ver aqueles jovens prodígios. Não houve um boato dizendo que o atual sucessor de Skyward Shores é o número 1 na geração mais jovem. Quanto disso é boato? Xiuyar murmurou, talvez esse fosse seu verdadeiro objetivo de querer visitar. O número 1 na geração mais jovem. Isso não é um boato criado antes de sua jovem senhora nascer. Se eles soubessem sobre mim, alguém seria tão arrogante para reivindicar tal coisa. Wang Zijin sorriu, como se não tivesse interesse em tais rumores. Ela já nasceu no reino sagrado. Assim, ela estava confiante de que ela era a melhor. Embora agora ela estivesse cultivando do zero, ela já estava no estágio inicial do reino quase sagrado. Ela tinha uma velocidade de cultivo que chocaria a todos. Se fosse divulgado, aqueles que o ouvissem definitivamente ficariam chocados e alarmados. Até agora, pelo que ela sabia, os jovens prodígios não tinham ninguém que estivesse acima do reino da iluminação parcial. Portanto, ainda havia uma enorme disparidade entre eles. Uma lacuna intransponível. Portanto, isso era algo com o qual ela precisava se preocupar. Jovem senhora, você não está curiosa? Dizem que o jovem mestre Gu Shangji é o tabu ambulante. Ele é o avatar de um verdadeiro imortal, e seu poder e influência no céu sem limites são simplesmente inigualáveis. Ele é o jovem mestre da família Gu imortal, o sucessor de Skyward Shores. Ele ainda tem o apoio de um culto da imortalidade como o Templo Celestial Primordial. É inacreditável para uma pessoa ter tantos títulos incríveis.
Em contraste com a reação insípida de Wang Zijin, Xiuyar tinha um olhar de saudade e admiração. Mesmo cada palavra que saía de sua boca estava cheia de emoção. Era completamente diferente de como ela considerava o jovem mestre da família imortal Zhao. Enquanto isso, Wang Zijin ainda estava indiferente. Ela até zombou: Xiuyar, o que você realmente sabe? Avatar de um verdadeiro imortal. Se seu pai diz que seu filho é o avatar de um verdadeiro imortal, isso realmente significa que a criança será um imortal algum dia. Deixe-me compartilhar com vocês, jovens prodígios que têm essa reputação, geralmente morrem muito rapidamente. Eles são apenas bucha de canhão que não vivem por muitos capítulos. Além disso, seu nome é Gu Shangji. É impossível ele ser o protagonista com esse tipo de nome. Nesses romances masculinos, se seus nomes não contiverem Fan ou Hao, eles podem esquecer de ser o protagonista. Então, não fique muito animado. Esse cara de quem você está falando é apenas uma bucha de canhão estereotipada. Isso é tudo. Quando Xiuyar ouviu o que sua jovem senhora havia dito, ela ficou imediatamente estupefata. Ela não entendeu que muitas das palavras foram ditas. Mesmo assim, ela entendeu a essência geral disso. Alguém tão poderoso e influente como Gu Shangji, um homem que aterroriza a todos nos céus sem limites, não é nada aos olhos da jovem senhora. Para ela, ele é apenas uma bucha de canhão. Mesmo quando eu disser, você ainda não vai entender. Tudo isso são apenas clichês. Talvez, no exato momento, possa haver alguém com fã em seu nome, que acabou de ofender Gu Shangji e está prestes a dar um bom tapa em seu rosto. Wang Zijin disse enquanto balançava a cabeça impotente. Ela leu vários romances da web voltados para homens em sua vida anterior. Ela sabia que apenas um autor idiota nomearia seu protagonista Gu Shangji. Assim, ela espera que ele seja a bucha de canhão, alguém nessas histórias que levaria um tapa na cara por ser muito arrogante. Mesmo assim, Xiuyar ainda parece admirá-lo. Jovem senhora, você não tem permissão para dizer tal coisa. O jovem mestre Shangji foi quem lutou contra o sucessor das artes demoníacas no antigo continente celestial e feriu sua fonte. Ele quase pereceu por seu bravo sacrifício. Ele resgatou sua irmã Júnior, que estava em conflito com ele do sucessor das artes demoníacas. Rumores dizem que ele é perfeito como Jade. Extraordinário e refinado. Xiuyara repreende com raiva, agindo como se ela fosse a fangirl de Gu Shangji. Parar. Se você o admira tanto, por que não vai ser sua criada? Wang Zijin rapidamente voltou para calá-la. Como sua empregada estava agindo, a deixou completamente sem palavras. Comparado com o boato do Walking Tabu, ela estava realmente mais interessada no misterioso sucessor das artes demoníacas. Asterisco Kabum, asterisco houve um tremor violento quando a carruagem abriu caminho através de duas barreiras espaciais. Era caótico e turbulento. Era como se enormes meteoros tivessem se chocado contra a carruagem, enviando rajadas terríveis de energia. Mesmo assim, essas terríveis explosões de energia foram facilmente varridas pelo simples aceno de mão do velho cocheiro. Ondulações começaram a se espalhar, pois uma barreira suave parecia aparecer. No entanto, a barreira era tão natural que parecia ser a vontade do mundo proteger a carruagem.
Jovem senhora, o céu sem limites está bem na nossa frente. Devemos ir para lá ou ir diretamente para a cidade antiga de Skyward? Perguntou o velho cocheiro com indiferença. Vovô Cher, vá para Skyward Ancient City. Wang Zijin sorriu ao responder. Boom, no momento seguinte, a carruagem de repente forçou seu caminho através das barreiras espaciais mais uma vez. Ele avançou instantaneamente por dezenas de milhões de quilômetros, em direção aos Skyward Flows. Nos últimos dias, Skyward Ancient City tem estado extremamente animada. Havia muitas facções formidáveis presentes. Eles enviaram muitos de seus discípulos e especialistas. Afinal, eles ouviram que Gu Shangji havia aparecido no continente celestial antigo. Ele planeja forçar o True Dragon Clan a se submeter a ele. Era uma ideia tão absurda que muitos ficaram chocados quando a ouviram pela primeira vez. Todos ficaram surpresos com os vários métodos insondáveis de Gu Shangji. Era natural. Ele era alguém da geração mais jovem. No entanto, ele ainda era ousado o suficiente para fazer um movimento contra todo o True Dragon Clan. Era algo que faria palpitar até mesmo os especialistas da geração mais velha. Logo, Wang Zijin, Xiu Yar e o velho cocheiro chegaram a Skyward Ancient City. No entanto, para se esconder dos olhos e ouvidos dos outros, Wang Zijin se vestiu de homem, usando um vestido verde. Ainda assim, não conseguia esconder sua cintura fina e pele clara inigualável. Mesmo quando Wang Zijin deliberadamente deixou sua voz mais baixa e áspera, ela ainda soa suave e melodiosa. Jovem senhora, Xiu Yar abriu a boca no entanto. Wang Zijin bateu na testa dela e olhou para ela. Eu disse para você me chamar de jovem mestre quando estivermos lá fora, certo? Ah! Isso dói. Dói, jovem mestre. Desenterrando os ossos taoístas de sua irmãzinha enquanto eles ainda eram crianças, que tipo de clichê é esse? Wang Zijin esfregou o queixo impecável enquanto murmurava. Ela estava ouvindo as notícias recentes de Skyward Ancient City. Era algo que ela não podia deixar de recuar um pouco. Inicialmente, a principal razão pela qual ela veio foi para ver seu patético irmãozinho. Mas agora, de repente ela sentiu que as coisas estavam um pouco erradas. Afinal, ela previu que Gu Shangji seria a bucha de canhão do vilão. Que seria eliminado cedo, mas não estava indo como ela pensava. Eu me pergunto por quantos capítulos ele sobreviverá. Enquanto ponderam sobre isso, os três, um mestre e 2 servos, correm para se juntar ao grande grupo de cultivadores, indo em direção ao antigo continente celestial. Dentro do antigo continente celestial, nos arredores da Ilha do Dragão, numerosos ares estavam brilhando, alcançando o céu. A situação ali era tensa e a atmosfera era solene. A Ilha do Dragão, que geralmente era usada como local de oração, agora estava cheia de intenções assassinas. Estrondo. Estrondo. Boom, navios de guerra antigos do Templo Celestial Primordial haviam entrado no céu. Eles enchiam o horizonte, aparentemente como uma antiga cordilheira flutuante. Era uma visão ao mesmo tempo majestosa e aterrorizante, e eles encheram o lugar com sua forte intenção assassina. Criança da família Gu, desista. Nem sonhei em fazer meu True Dragon Clan se submeter. Desde os tempos antigos,
meu verdadeiro clã dragão sempre foi aquele que anda sem nada que possa nos impedir. Não cederíamos nem a um imortal. Você é apenas um pirralho ignorante, mas se atreve a falar com tanta arrogância. No céu acima da Ilha do Dragão, onde o espaço foi distorcido em borrões, havia uma figura poderosa. Era um homem de meia-idade com o rosto contorcido de raiva. Em sua cabeça havia uma coroa dourada de dragão. Foi feito para aqueles do True Dragon Clan, pois eles tinham um par único de chifres de dragão crescendo neles. Este homem de meia-idade exalava uma aura do reino quase sagrado. O líder do True Dragon Clan. Líder do clã, você está enganado. Este Gu é apenas um jovem. Como eu poderia ousar forçá-lo a se submeter? É só que, naquele dia, o clã emplumado me atacou. Parece que o clã do dragão verdadeiro emitiu uma ordem para fazê-lo. Na verdade, era uma ordem para me matar. Agora que o clã emplumado foi forçado à submissão, o que deve ser feito sobre esse rancor entre nós? Atualmente, Gu Shangji estava parado no céu com as mãos atrás das costas. Ele estava olhando para os numerosos especialistas pálidos do clã dragão abaixo dele com um sorriso enquanto falava. Mentiras sangrentas. Jovem, se você quer lutar, então lute. Não se atreva a tentar se tornar impecável enquanto incrimina o inocente. Por este crime contra nosso clã, você será punido. Um especialista dentro do True Dragon Clan rugiu furiosamente, os olhos cheios de raiva e ódio. O clã nunca havia sido humilhado assim antes. Pior, eles ainda estavam sendo oprimidos por Gu Shangji. Não, você entendeu mal. Este jovem não está tentando tornar-se impecável. Estou apenas pedindo justiça para mim. Gu Shangji sorriu e disse enquanto balançava a cabeça gentilmente. Já que o clã dragão prefere morrer a se submeter, não culpe esse Gu por ser implacável. Enquanto Gu Shangji falava, sua expressão tornou-se indiferente. Enquanto isso, um enorme sol negro e redondo surgiu de repente atrás dele. Ele emitiu uma flutuação que parecia ser capaz de transformar os 9 céus em uma paisagem infernal em chamas. O sol negro ardente parece ser feito de milhares de nuvens negras fervendo, acumuladas por runas puldarussas. Foi criado pelo Ser Supremo da antiga reencarnação. Era uma imitação do artefato Deo, a roda da reencarnação. Foi obtido quando ele matou Yeling naquele dia. Se fosse a verdadeira roda da reencarnação, Gu Cheng teria controle sobre os 6 caminhos da reencarnação. Permitiria que ele segurasse a vida e a morte na palma de suas mãos, tornando-o invencível. No entanto, embora esta antiga roda de reencarnação não passasse de uma imitação, ainda era tirânica. Ultrapassou em muito os artefatos de nível transcendente. Asterisco estrondo, asterisco. Neste momento, em meio ao rugido do oceano de runas, a luz dourada varreu. Este foi o momento perfeito para mostrar sua identidade falsa como o sucessor do Ser Supremo da reencarnação antiga. Afinal, durante os antigos tempos celestiais, o nome do Ser Supremo da antiga reencarnação carregava muito peso. Assim, ter essa identidade anexada a ele agora o salvaria de muitos problemas. Ah, isso não é a roda da reencarnação, não é o verdadeiro artefato Deo. É a imitação que o Ser Supremo da reencarnação antiga fez do artefato Deo. É a antiga roda da reencarnação. Então é isso,
Eu nunca teria esperado que Gu Shangji fosse seu sucessor. No momento em que o Sol Negro nasceu, muitos cultivadores de várias facções ficaram chocados. Seus olhos estavam quase saindo das órbitas. Ninguém pensou que isso fosse possível. Se Gu Shangji não tivesse mostrado isso pessoalmente, eles nunca teriam imaginado que ele poderia ser o sucessor do Ser Supremo da antiga reencarnação. Como é possível para Gu Shangji possuir tal coisa? Como ele está relacionado com o Ser Supremo da reencarnação antiga? As muitas raças celestiais antigas que estavam assistindo sentiram seu coração cair. A visão da antiga roda da reencarnação tornou as coisas realmente difíceis para eles. Seus ancestrais tinham mais ou menos interagido com o Ser Supremo da reencarnação antiga. Muitos até receberam favores dele. Portanto, para Gu Shangji possuir tal artefato, isso significava que ele era o sucessor do Ser Supremo da reencarnação antiga. Outra prova era que sem as técnicas e o poder de reencarnação do Ser Supremo da reencarnação antiga, ele não seria capaz de usar a roda da reencarnação antiga. Assim, seu relacionamento com o Ser Supremo da antiga reencarnação foi tornado absoluto. Não importa o quão forte o True Dragon Clan fosse, qualquer resistência seria apenas sua própria teimosia. Era impossível para eles parar as forças por trás de Gu Shangji, muito menos o grande ancião ao lado dele. Neste momento, aqueles com autoridade dentro das raças celestiais antigas começaram a pensar a mesma coisa. Devido ao que foi mostrado aqui, não foi impossível para eles se submeterem a Gu Shangji. Que ódio! E pensar que ele é o sucessor. Isto é mal. Não deveríamos nos submeter. Na Ilha do Dragão, aqueles do True Dragon Clan tiveram seus rostos mudados drasticamente. Todos ficaram pálidos. Depois do que foi mostrado, eles sabiam que não havia mais esperança para eles. Eles sabiam que os dias gloriosos do reinado supremo do clã do dragão verdadeiro haviam acabado. Jovem, meu verdadeiro clã dragão é elevado e inflexível. Preferimos morrer a nos submeter. Desistir. Você não pode nos obrigar a nos submeter a você. Asterisco boom, asterisco nas profundezas da Ilha do Dragão, um som alto explodiu, capaz de abalar o céu. A partir daí, vários seres do reino do Rei Sagrado surgem. Era uma força tirânica. Além disso, cada um deles não poderia ser comparado a outros no mesmo reino do Rei Sagrado. Cada um deles estava pelo menos no 7º ou 8º estágio do reino do Rei Sagrado. Grande ancião, Gu Shangji fez um pequeno sorriso e acenou para o grande ancião ao seu lado. Enquanto isso, o grande ancião usava uma expressão complicada. Ele olhou para o jovem e suspirou impotente. Asterisco 1, asterisco o grande ancião estendeu a palma da mão. Uma poderosa técnica atingiu o mundo, fazendo parecer que ele havia afundado. Em um instante, aqueles seres do reino do Rei Sagrado que acabaram de surgir também usaram suas próprias técnicas puldarussas. Eles começaram a orar e conversar, fazendo com que o mundo começasse a se harmonizar com eles. Um poder incrível alimentou o ar, fazendo com que o lugar fosse preenchido com a aura do reino do Rei Santo. Asterisco boom, asterisco o espaço entre eles tremeu quando uma variedade de luzes brilhou em direção ao céu. Uma arma ancestral estava despertando, exibindo poder divino que poderia abalar o céu. Asterisco sopro, asterisco.
No momento seguinte, o grupo tossiu sangue. Eles foram instantaneamente derrubados pela técnica do grande ancião. Afinal, até mesmo a manifestação de seu ancestral foi derrotada por ele, então como miras seres do reino do Rei Sagrado poderiam resistir a ele? Matar! 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 Enquanto isso, de 3 direções diferentes, havia rugidos sinistros e horas aterrorizantes. Eles eram vastos exércitos, jorrando intenções assassinas como um poderoso tsunami. Ver os exércitos se aproximando esmagou qualquer último pedaço de esperança que o True Dragon Clan tinha. Isso os deixou ainda mais desesperados. Os exércitos eram formados pela família Blackrock, o clã da antiga serpente voadora, o clã do crocodilo divino e muitos outros clãs poderosos que vieram em uma força grande o suficiente para bloquear o céu. Infelizmente, ficou claro que eles não estavam aqui para ajudá-los. O verdadeiro clã do dragão está acabado. À distância, todos aqueles cultivadores de inúmeras facções puldarussas que estavam assistindo isso, murmurarão. Seus corações tremiam e todos tinham rostos horrorizados. Jovem senhora. Rapidamente. Olhar. Esse é definitivamente o jovem mestre Shang-Chi. Seu comportamento elegante é certamente diferente dos outros. Em uma montanha distante, Xiuyar segurou a mão de Wang Zijin e puxou com entusiasmo enquanto apontava. Ela era como uma fangirl, que acabou de conhecer a pessoa que ela mais adora. Capítulo 194, um movimento ousado verdadeiramente surpreendente, alguém do mesmo mundo. No topo de uma cordilheira próxima, havia inúmeros nativos e forasteiros. Eles vieram de todo o mundo a este local para testemunhar este evento animado. O True Dragon Clan, um grupo que resistiu ao teste do tempo desde os tempos antigos celestiais. Eles detinham um poder imenso e uma profunda herança gloriosa. Quem no mundo ousaria ofendê-los? Quando eles estavam no antigo continente celestial, eles podiam ser tão arrogantes quanto quisessem. Eles não colocariam ninguém em seus olhos. No entanto, hoje foi o dia em que conheceram alguém mais forte do que eles. Alguém que poderia oprimi-los a este ponto. Muitos estavam ansiosos para ver o True Dragon Clan sofrer. Eles acreditam que foram seus justos méritos depois de agirem de forma tão arrogante todo esse tempo. Muitos até ouviram o que Xiuyar disse, mas nenhum pensou muito nisso. Afinal, o que ela disse parecia perfeitamente normal. Ela estava se referindo a Gu Shangji, então sua admiração não era nada fora do comum. Aliás, qual mulher da geração jovem não o admirava? Por outro lado, Wang Zijin olhou para ela, sem palavras. Ela deu um aceno de cabeça e então disse: basta olhar como você está animado. Embora, eu tenho que admitir, Gu Shangji realmente parece muito bonito. Ele realmente dá aquela sensação de outro mundo. Não é de admirar que ele tenha tantos admiradores. Ela terminou seu discurso lá. Afinal, quem neste mundo não aprecia a beleza? Mesmo que ela apreciasse sua beleza, o que mais restava para dizer? Durante os anos que passou no treinamento do Palácio Mortal, Wang Zijin se acostumou a ver todos os tipos de jovens prodígios. Cada um deles acredita ser invencível com poderosos Dale Hearts. No entanto, no momento em que sofriam uma derrota ou um grande revés, ficavam arrasados, incapazes de se recuperar.
Eles não se pareciam com os verdadeiros personagens invencíveis escritos em sua vida anterior. Como alguém poderia ser um poderoso imperador se não fosse indomável? Eles devem ficar mais fortes após cada revés. No entanto, Wang Zijin não se considerava superficial. Ela não queria julgar alguém apenas pela primeira impressão. Em vez disso, ela queria se aproximar de Gu Shangji e determinar que tipo de pessoa ele era. Sim, o que eu disse estava absolutamente correto. O jovem mestre Shangji é de fato o número 1 na geração mais jovem. Xiu Yar exclamou entusiasmado. Com essa aparência, ele definitivamente não combina com a descrição daqueles protagonistas comuns de pele clara. Além disso, ele está forçando o True Dragon Clan a se submeter a ele. Isso não é absolutamente algo que um personagem do lado do bem faria. Então, ele é um vilão, mas ainda não sei se ele ofendeu algum protagonista ainda. Wang Zijin deu um aceno de cabeça e murmurou enquanto olhava para a figura de Gu Shangji à distância. Houve um flash de luz em seus olhos enquanto ela continuava a ponderar. Ele é muito diferente dos clichês usuais daqueles romances masculinos que li. Ele está obviamente apenas no verdadeiro reino iluminado. Então, por que ele ainda é capaz de me fazer sentir uma sensação de perigo? Esta é a primeira vez que não consigo ver o nível de cultivo de alguém da geração mais jovem. Os outros chamados jovens prodígios nunca poderiam esconder seu verdadeiro nível de cultivo de mim. Esses lixos são do tipo que podem ser facilmente varridos por um aceno da minha mão, mas esse Gu Shangji é especial. Ele é definitivamente uma exceção. É como se ele estivesse envolto em uma camada de névoa densa, fazendo-o parecer extremamente enigmático. Até mesmo Jiang Shushu, conhecido como o verdadeiro sucessor do Palácio Mortal, não me fazia sentir assim. Que estranho! A intuição de Wang Zijin sempre foi precisa. Ela até dependia disso para descobrir o verdadeiro nível de cultivo de seu antigo cocheiro. E em sua opinião, Gu Shangji estava muito acostumado a oprimir os outros com poder. Era óbvio que não era a primeira vez. Enquanto outros jovens prodígios comuns na maioria das vezes desafiavam seus pares e entravam em lutas de pequena escala, Gu Shangji planejou inesperadamente contra todo o antigo continente celestial. Era óbvio que sua coragem e poder eram incomparáveis aos jovens prodígios que ela já vira. Até ela teve que admitir que o havia subestimado até agora. Que os assuntos relacionados a ele não eram o que ela esperava. Assim, ela ficou cada vez mais curiosa sobre ele. Gu Shangji certamente não é tão simples. Wang Zijin não pôde deixar de murmurar. Oh, jovem senhora, esta é a primeira vez que você descreve alguém da geração jovem como não simples. Xiu Yar conseguiu pegá-la resmungando e exclamou surpresa. Ela estava extremamente feliz que sua jovem senhora agora entendia que o mundo era vasto e sempre havia alguém melhor. Afinal, antes, quando Xiu Yar estava falando sobre os rumores relacionados a Gu Shangji, Wang Zijin mal se importava. No entanto, agora que ela tinha visto o próprio homem, ela deve ter percebido que tais rumores eram verdadeiros. Enquanto isso, para Wang Zijin, ela não conseguia nem começar a explicar para Xiu Yar. Ela sabia que o último não entenderia se ela o fizesse. De qualquer forma, ela sentiu que sua decisão de deixar o Palácio Mortal e explorar o mundo exterior não foi um erro. Afinal, assim que ela chegou ao Boundless Heaven,
ela conheceu alguém que ela achou intrigante. Jovem senhora, o navio de guerra da família Wang imortal está lá. Tenho certeza que o jovem mestre Wang está lá dentro. Xiu Yar de repente apontou para uma grande reunião de cultivadores não muito longe e disse surpreso. O antigo navio de guerra estava no céu. Era brilhante enquanto se movia, cheio de muitos especialistas que exalavam horas tirânicas. As bandeiras que tremulavam eram todas grandes e imponentes. Todos eles tinham a marca registrada da Immortal Wang Family, escrita neles. Isso mostrou claramente a profundidade e a força da família Immortal Wang. Na proa do navio estava um jovem. Suas pupilas douradas estavam brilhando, pois ele estava coberto por uma certa névoa misteriosa. Ele parecia imponente e tinha uma aura enigmática sobre ele. Mesmo assim, Wang Zijin pôde facilmente ver através da névoa e identificá-lo. Ela soube imediatamente que era Wang Wushang. Embora ela não o tivesse visto antes, ela sabia que ele era seu irmão mais novo nesta vida. Pensar que eles também estão aqui. Wang Zijin abriu um sorriso. Logo, todos os três correram para o navio. Ela queria conversar para alcançá-la. Ela colocou os assuntos relacionados a Gu Shangji de lado por enquanto. Afinal, eles essencialmente não tinham nada a ver um com o outro. Na verdade, eles nunca se conheceram antes. Portanto, não havia necessidade de serem amigáveis ou animosos um com o outro. Só o tempo diria como o relacionamento deles se desenvolveria. Longe, do outro lado, havia uma guerra feroz acontecendo. Foi tão intenso e comovente que dezenas de milhões ao redor da área ficaram horrorizados. Acima do céu, uma luz divina podia ser vista subindo. Da mesma forma, os rugidos de matar podiam ser ouvidos em todas as direções. Tal assustador pode deixar todos pálidos. Atualmente, o Gran Array protetor que Dragon Island havia configurado estava brilhantemente brilhante enquanto resistia ao ataque. A família Black Rock, o clã da antiga serpente voadora e o clã do crocodilo divino eram todos grandes clãs se movendo para matar. Eles estavam obedecendo às ordens de Gu Shangji, que como o momento mais crítico, eles se tornariam a espada mais afiada para quebrar o continente celestial antigo. Matar. Para o jovem mestre. Liderando um vasto exército de elites puldarussas, eles varreram a área como um tsunami para matar todos na Ilha do Dragão. Até os ancestrais dos três clãs estavam ativos. Eles estavam todos no reino do Rei Sagrado e estavam matando impiedosamente. Quando esses ancestrais se enfrentaram contra os verdadeiros clãs dos dragões do reino do Rei Sagrado, sua luta abalou todo o universo, causando o colapso de montanhas em um raio de 10.000 quilômetros. Apenas cinzas foram deixadas em seu rastro. Todo ser vivo podia senti-lo. A poderosa energia que varreu o mundo. Alcança até mesmo além do céu, em direção às estrelas. Tudo tremeu, a terra, o céu, até as estrelas lá em cima. Nenhum foi poupado. Até o universo parecia ter sido distorcido. Houve rugidos de raiva e falta de vontade. Isso abalou o núcleo de incontáveis. A cena aterrorizante que estava sendo representada era óbvia apenas pelo som. Aqueles no reino do Rei Sagrado eram normalmente os ancestrais dos principais clãs. Eles geralmente nunca aparecem e permanecem em reclusão. Se eles aparecessem,
seria apenas quando a sobrevivência de todo o clã estivesse em jogo. No entanto, todos os 3 clãs principais tiveram seus ancestrais eliminados. Eles estavam todos lutando contra o True Dragon Clan por Gu Shangji. Sabendo disso, a cena diante deles os chocou muito. As diferentes facções no mundo exterior ficaram sem palavras. Durante os antigos tempos celestiais, ouvi dizer que os ancestrais desses 3 grandes clãs eram seguidores do Ser Supremo da reencarnação antiga. Parece que é verdade. Nunca esperei que o Ser Supremo da reencarnação antiga deixasse algo assim para seu sucessor. Gu Cheng basicamente tinha os 3 principais clãs à sua disposição. O Ser Supremo da antiga reencarnação está simplesmente fazendo tudo isso por seu sucessor. Não é de admirar que Gu Shangji seja tão forte. Muitos cultivadores tinham os olhos cheios de inveja. Não era estranho, já que esses eram os 3 principais clãs das raças celestiais antigas. Cada clã tinha uma profunda herança. Da mesma forma, todos eles tinham ancestrais do reino do Rei Sagrado que agora estavam sob o comando de Gu Shangji. Essa coleção de poder não só poderia ser descrita como horrível. Era simplesmente inconcebível. Isso fez com que muitos outros jovens prodígios tremessem. Com os punhos cerrados, eles não podiam deixar de querer aceitar, abatidos e até desesperados. Afinal, em um piscar de olhos, a disparidade entre Gu Shangji e eles aumentou em um grau tão surpreendente. Ele estava basicamente no mesmo nível em termos de poder e influência como os líderes de sua família. Eles eram todos da mesma geração, mas agora só podiam admirá-lo. Afinal, Gu Cheng havia mostrado sua identidade como o sucessor do Ser Supremo da antiga reencarnação. Além disso, ele tinha os 3 principais clãs do continente celestial antigo à sua disposição. O que restava a dizer? A disparidade era muito grande. Depois que Gu Shangji revelou sua identidade e teve os 3 principais clãs sob ele, isso fez com que todas as raças celestiais antigas ficassem no limite. Eles estavam todos tremendo, ansiosos pelo que iria acontecer com eles. Naturalmente, o True Dragon Clan sentiu o peso do poder de Gu Cheng e estava tremendo mais. Aqueles nas raças celestiais antigas sabiam que o True Dragon Clan acabaria por cair. Depois, Gu Shangji definitivamente viraria sua lâmina para eles. Ninguém duvidou desde que viram como era Gu Shangji. Seus vários métodos e sua personalidade. Eles estavam convencidos de que ele faria isso. De repente, os nativos sentiram algo sinistro. Após esta guerra, eles podiam sentir que todo o antigo continente celestial mudaria para sempre. Eles só podiam esperar na fila para se submeter. Era impossível para eles resistir como o que o True Dragon Clan estava fazendo. Isso claramente resultaria na aniquilação de todo o clã. Afinal, mesmo as outras facções do mundo exterior não ousam ofender Gu Shangji. Este era exatamente o tipo de poder contra o qual eles estavam lutando. Inacreditável. Ele é realmente apenas um jovem. Muitos cultivadores da geração mais velha suspiraram com emoções pesadas. Gu Shangji estava parado no horizonte, imóvel. Sua expressão permaneceu tão tranquila quanto um lago enquanto suas roupas esvoaçavam com o vento. A antiga roda da reencarnação, que se assemelhava a um sol negro, brilhava com um prestígio mundial.
O mar de Runa foi irradiado sobre a terra e engolfou tudo em seu poder tirânico. Devido a uma aura tão poderosa, ele não precisa fazer nada, mas aqueles especialistas do True Dragon Clan não ousariam atacá-lo. Porém, esse não foi o único motivo. Ele tinha muitos especialistas protegendo-o, até mesmo um antepassado do reino do rei sagrado da família Blackrock parado ao lado dele. Naturalmente, se isso não bastasse, ele poderia até mesmo trazer aqueles fantoches que o Ser Supremo da reencarnação antiga havia deixado para Eling, que eram tão fortes quanto alguém no reino do Senhor Sagrado. Sem contar que ele ainda tinha mais. Com tantas opções diferentes, ele não precisa se preocupar com nada. Na verdade, ele veio aqui para não fazer nada além de mostrar a cara. Apenas por sua mera presença, ele dissuadiu as várias facções do mundo exterior de fazer um movimento e arrebatar sua presa. Isso era algo que ele havia estabelecido há muito tempo. Era um plano impecável. Uma vitória esmagadora perfeita. Bem, o True Dragon Clan sempre foi elevado e inflexível. Eles não se submeterão tão facilmente. Mas e daí? Isso significa apenas que mais membros de seus clãs morrerão. Eventualmente, aqueles que permanecerem entenderão o que significa sentir medo e perceberão que o que estão fazendo é pura estupidez. Verdadeiramente o epítome de não se recusar a acreditar até que o desastre aconteça. Sabendo disso, Gutierrez não estava nem um pouco preocupado. No entanto, mesmo com o quão indiferente ele parecia agora, todos os tipos de pensamentos passaram por sua mente. Houve algo que chamou sua atenção. O sistema, que há muito não o estimulava, de repente tem uma missão para ele. Isso naturalmente o deixa um pouco surpreso e feliz. Afinal, o alho poró que ele tanto desejava finalmente apareceu, aliás, tomou a iniciativa de vir até ele. Era algo sobre o qual ele estava pensando. Ele precisava ganhar uma quantidade enorme de fatos e fortuite para seus planos futuros. Quanto a Yuming Kong e Gusiene, ele tinha outros planos para eles. Esses planos precisariam ser feitos passo a passo, e não com pressa. Portanto, esse prompt do sistema era semelhante a ele querer dormir e alguém lhe dar um travesseiro. Gu Shangji ficou tão emocionado que até elogiou, o alho poró desta vez parecia um pouco mais autoconsciente de seu papel. No entanto, foi quando o sistema deu outro prompt. Um que o deixou um pouco cauteloso. Tisk. Alguém do mesmo mundo que eu. Então, resumindo, um transmigrador como eu é a dama fortuita desta vez. Para Gu Shangji, a coisa mais importante que ele precisava fazer quando encontrava alguém do mesmo mundo que ele, era encontrar uma maneira de matá-los. Para ele, qualquer coisa relacionada às suas origens é uma bomba relógio. Ele nunca poderia permitir que alguém descobrisse sobre isso. Sem mencionar que o alvo desta vez era alguém com uma quantidade enorme de fortuite. Ele naturalmente teve que encontrar uma maneira de saquear tudo. Gu Shangji tinha um plano simples. Ele tinha que matá-la ou subjugá-la. Naturalmente, ele apenas escolheria qual era o mais benéfico para ele. Como o sistema já havia insinuado que se tratava de alguém do mesmo mundo que ele, sem que a outra parte soubesse, eles já eram inimigos. Eles definitivamente não teriam um momento em que falariam com lágrimas sobre seu passado quando se conhecessem. Na verdade, se a outra parte souber que ele era do mesmo mundo,
Ele espera que ela também negue sua existência. Naquela época, tudo dependeria de quem era mais capaz. No entanto, Gu Shangji não sabe que tipo de trapaça a outra parte tem. O que ela também tem um sistema. Bem, isso certamente seria divertido. Porém, isso é altamente improvável. Fui o primeiro a ser informado sobre ela. Então, fica claro que o sistema que tenho é superior a qualquer trapaceiro que ela tenha. Portanto, não se preocupe nessa frente. Bem, eu já sei que o sistema não é exatamente onipotente. Na verdade, minha confiança nele não é tão grande agora. Foi apenas no início que confiei nele para gastar meus fatos e atualizar minha ascensão celestial para aumentar meu nível de cultivo. Agora que penso nisso, Skyward Ascension é apenas para enganar os outros. Eu até aumento apenas para me divertir. Até mesmo a System Shop poderia ser substituída. Eu posso encontrar os itens depois de tudo. É que trocar coisas no sistema com Fortuit e Fatus é tão conveniente. De qualquer forma, a parte mais importante agora é que ela não sabe que sou um transmigrador. Ela acredita que é a única transmigradora. Então, basicamente ainda estou escondido na escuridão enquanto ela já havia sido exposta sem saber. Gu Shangji fez um sorriso que continha vários significados. Então, o que vem depois? Bem, isso realmente não importa. Ainda está tudo sob meu controle agora. Antes que eu possa fazer qualquer coisa, preciso encontrar essa nova dama fortuita primeiro. Como ela é uma transmigradora, sua personalidade e hábitos definitivamente se destacarão. Pelo menos, obviamente será diferente daqueles nascidos e criados neste mundo. Não deve ser tão difícil encontrá-la. Bem, se for preciso, tenho a maneira mais simples de encontrá-la. Sua fortuidade. Enquanto ela estiver ao meu alcance, serei capaz de vê-la. Após seus pensamentos chegarem a este ponto, Gu Shangji decidiu prestar atenção a este assunto, mas deixou-o de lado por enquanto. Não demorou muito para o grande ancião dominar os vários especialistas do True Dragon Clan. Eles foram rapidamente derrotados e recuaram. Enquanto isso, com o ataque em larga escala montado pela força combinada do Primal Celestial Temple, o Ancient Flying Serpent Clan, o Divine Crocodile Clan e a Black Rock Family, o protetor Gran Areia em torno da Dragon Island finalmente se despedaçou. A partir de agora, a batalha foi completamente unilateral. O adversário nem teve forças para resistir. Na montanha sagrada da Ilha do Dragão, todos os membros do True Dragon Clansmen estavam lamentando. Eles nunca pensaram que um clã poderoso como o deles um dia sofreria assim. Asterisco estrondo, asterisco. Dentro da parte mais profunda da Ilha do Dragão, o artefato ancestral flutuava. Estava absorvendo o poder do universo, formando um vazio sem vida, negro como breu. A partir dele, ondulações se espalham. Cada ondulação parecia conter um pequeno mundo dentro e era extremamente misterioso. No entanto, devido ao aparecimento da manifestação ancestral naquele dia, que havia esgotado a maior parte de sua energia, ela simplesmente caiu no chão com um baque alto, incapaz de liberar todo o seu poder. Nosso clã se rende. Nosso clã está disposto a se submeter. Diante de tudo isso, os anciões do clã Dragão, não importa o quão relutantes e inflexíveis fossem, escolheram se submeter.
Eles não podiam mais suportar ver mais membros de seus clãs morrerem. Afinal, o milagre que eles esperavam não aconteceu. Seu antepassado, aquele por quem eles estavam orando, não veio salvá-los. Se você sabia que isso ia acontecer, por que se preocupou em lutar tanto? Gu Shangji não pôde deixar de balançar a cabeça. Ele falou com um tom de pena e arrependimento em sua voz, mas não continha nenhum traço de surpresa. Enquanto isso, os especialistas do True Dragon Clan morderam os lábios enquanto expunham a humilhação. Seus corpos tremerão, mas eles não ousaram repreendê-lo. Gu Shangji então deu um leve sorriso e ordenou que todos parassem. A área ainda estava chovendo com sangue, sem ossos sendo deixados. Aqueles True Dragon Clansmen que permaneceram estavam todos chorando de dor e indignação. Afinal, eles mesmos causaram esse desastre. Eles não tinham ninguém para culpar. Se Gu Shangji não tivesse um motivo justificável, ele não seria capaz de cometer um massacre como este. Logo, o massacre brutal de todas as direções havia terminado. Gu Shangji enviou seus subordinados de confiança para iniciar o processo de limpeza. Ele planeja subjugar completamente todo o True Dragon Clan de uma só vez. Na verdade, foi nessa época que sua outra identidade como o jovem mestre da família Gu imortal entraria em jogo. Uma vez que ele não usou a influência e o poder da família Gu imortal para esta subjugação, confiando inteiramente em sua própria habilidade e métodos para fazer o True Dragon Clan se submeter a ele, nenhuma facção poderia levantar uma objeção ao que ele estava fazendo. Ninguém também ousaria intensificar e tentar roubar o que ele havia conquistado. Na verdade, ele estava trabalhando dentro dos limites do que as outras facções consideravam justo. Assim, eles não poderiam realmente fazer um movimento contra ele. Da mesma forma, não era como se eles ousassem fazer um movimento em primeiro lugar. Afinal, seria o mesmo que provocar a família Gu imortal, uma situação muito mais assustadora do que a guerra agora. Neste dia, o True Dragon Clan sofreu pesadas baixas. Finalmente terminou com eles sem escolha a não ser se submeter a Gu Shangji, assim como o clã emplumado. Foi uma notícia que chocou a todos. Aqueles que estavam observando por perto, não importava de onde eram. Seja forasteiro ou nativo, eles podiam sentir algo enorme mexendo em seus corações. Afinal, no final, o True Dragon Clan não conseguiu escapar de seu destino. Muitos se arrependeram de sua decisão. Especialmente os numerosos clãs que apenas assistiram e não fizeram nada. Eles se perguntam o que teria acontecido se eles tivessem se juntado ao True Dragon Clan e tivessem tentado afastar Gu Shangji. Se o fizessem, a situação seria diferente. No entanto, eles também sabiam que tais pensamentos eram inúteis agora. O clã da antiga serpente voadora, o clã do crocodilo divino e a família Falcão Negro. Esses três clãs principais agiram como uma espada afiada no momento mais crítico e desferiram um golpe fatal em todo o antigo continente celestial. No entanto, suas ações também permitiram que muitos clãs sobrevivessem e encontrassem uma saída. A notícia do ocorrido logo se espalhou. Tem causado terremotos em todas as partes do mundo. Os métodos e ousadia de Gu Shangji são realmente algo que se pode louvar aos céus. Quando me comparo a ele, sou muito inferior. Em algum lugar distante, no navio de guerra da família imortal Wang,
Wang Wuxiang e sua irmã conversavam. Depois de testemunhar a terrível guerra em primeira mão, Wang Wuxiang disse e suspirou. Ele ainda estava tremendo com o que viu. Enquanto isso, Wang Ziji e outros usavam expressões diferentes. Tudo cheio de várias emoções.